Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. É isso mesmo. Olha, vocês que estão chegando agora do ensino Fundamental 2, quero lembrar que a nossa prática é como? Vocês abram um caderno, já abriram? Na parte superior, coloque a data de hoje, a data da aula, e também coloque aí o título da aula. Daqui a pouco eu passo para vocês o título da aula. E aí eu vou explicar o assunto. Quando eu estiver explicando, procure anotar qualquer informação que eu vou dar a vocês, tá bom? Por que disso? Porque durante a aula, durante a prova, quando vocês forem fazer, vocês vão pegar todas essas revisões que vocês tiveram, todos esses escritos, estudam e aí é só correr para o abraço para fazer a prova. Claro, vão ter que estudar as aulas e também os meus comentários que eu faço referente ao conteúdo, tá bom? Na última aula nós falamos sobre a Idade Medieval, ainda vamos continuar ainda nesse período dos povos francos e germânicos, como é que vai ser formado agora a França, como é que vai ser formado a Alemanha, os francos prussianos, e aí começa uma evolução social desses territórios que depois serão chamados de Estados nacionais e hoje são os países, tá bom? Então acompanhe comigo. Na tela eu tenho aí a aula 14.1. Olha aí o título da aula, aluno. Comecem a escreverem. O título da aula é Reinos Francos e Reinos Germânicos. Ei, aluno, então vai ver cada rei hoje nessa aula aqui, ó. Então, vejamos, quem são os povos germânicos bárbaros? Quer dizer que os bárbaros eram os antigos germânicos? Então os germânicos foram os bárbaros? Pois é. Não saia daí. Preste atenção na aula. Como foi que se deu essa migração e posteriormente invasão? Gente, é o que acontece hoje no mundo atual, século XXI. Essa onda de pessoas que saem dos seus países e vão para outros em busca de melhoria. Muitas vezes esse outro país não tem condições ou preserva a sua identidade nacional, cultural, social, não querendo aceitar. Nós estamos passando agora por uma crise lá nos Estados Unidos, onde o governador do Texas, ele não acatou a ordem do presidente americano, Joe Biden. O presidente pediu que ele retirasse as cercas que eram enfarpadas para não impedir que o imigrante entrasse nos Estados Unidos. Ora, só que, vem para mim, só que todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Todo mundo quer ir. E lá pelo Texas, o governador falou assim, cara, chega, não tem condições mais. Eles vão tomar o local do americano. Aí o governador foi, não tirou os arame farpados, colocou mais ainda. Então ele vai contra uma ordem federal. E os outros estados que comungam da mesma ideia do Texas se uniram ao governo do Texas e foram para lá. Porque os americanos eles têm o direito de ter arma, coleção de arma. Cara, mais de 20 e poucos estados, os Estados Unidos têm hoje 50 estados. 28 estados foram, muitas pessoas de caminhonete, de carro, de carreta, foram dar o apoio ao governo texano. Por quê? Porque eles não aceitam. É como se houvesse uma invasão no Brasil dos bolivianos aqui. Em Rondônia, por exemplo. Incrível. Então, houve essa invasão no passado dos povos germânicos no Império Romano e a coisa deu no que deu. Mas essa mistura tem que defender, mas a questão... Mas é preciso pontuar alguns locais para ter um estudo mais avançado e uma consciência melhor de tudo que está acontecendo hoje no mundo, tá bom? Segue no quadro. Olha aí. Continuando na explicação, iremos falar sobre os francos
que são hoje os atuais franceses, e os caras não têm sangue de barata, desde a Revolução Francesa, quando eles tocaram o terror. Hoje a França está passando por uma crise, onde o agro, os caras estão tocando terror contra o governo francês, mostrando que quem comanda a França é o agronegócio. Os caras foram para cima mesmo. Os reis merovingios e os reis carolíngios. Vocês vão entender por que o tipo desses nomes, tá bom? Os povos germânicos, quando fala germânicos, são os alemães. No passado, os germano-prussianos, que era a Prússia, eles eram bárbaros? Eles invadem o Império Romano? Pois é. Vejam. Principais povos germânicos. Germano, dividido eles entre anglo-saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos e alamanos. Tudo isso daqui são povos germânicos. Tá bom? Vejam. Aonde eles se localizam na Europa? Os suevos na Espanha, os visigodos, suevos em Portugal, perdão, visigodo na Espanha, aí tem os vândalos no norte da África, aqui em cima, os burgúndios, parte dos alemães ali, na Alemanha, os francos na atual França, os anglo-saxônios na Inglaterra, os ostrogodos aqui na Itália, os ostrogodos na Itália, e assim vai, ó. Assim começa a formação do mundo. Nós estamos ainda nesse continente europeu. Eu quero te mostrá-lo no seguinte, que toda essa área que eu estou te mostrando agora aqui, toda essa área, um dia ela foi conquistada pelo Império Romano. Olha aqui, o Império Romano do Oriente, Constantinopla, que vai cair lá em 1452. O Império Romano do Ocidente caiu em 476. No final, eram dois impérios romanos, e foi dividido para o filho do imperador. Toda essa área está sendo banhada pelo mar Mediterrâneo, por onde acontecia todo o comércio. Olha aí a ilha de Chipre, de Creta, Sicília. É muito louco quando você viaja no tempo para entender a formação dessa sociedade. Bárbaros? Pois é. Bárbaros são gregos e romanos que viviam além do domínio da civilização. A pessoa bárbara era aquela pessoa que se mostrava aos avessos da cultura da época. Existia uma sociedade onde eles se comportavam de tais modos e tais maneiras. Quem não se comportava com esses tais modos e tais maneiras eram chamados de bárbaros. Compreendeu? Em Roma, bárbaro era o povo não submetido ao império, que falava línguas adversas do grego e do latim. Então, bárbaro era uma condição que você estava inserido. Qual é a língua que se fala? É o latim. Eu não falo latim, eu falo outras línguas. Então você não faz parte da sociedade. Você é um bárbaro. Você é um forasteiro. Você não é humano. Você não é social. Ok? Olha lá.
adotava um modo de vida completamente diferente dos romanos, que existia uma postura, existia um perfil. Como é que era o povo romano? Como é que era um cidadão romano? Como é que ele se comportava? Existia toda uma leitura. Por outro lado, a imigração e a invasão. Olha aí. Os caras que viviam de saques, que roubavam, que matavam, que estupravam. Era anti-Estado. Ou seja, ninguém temeu o controle. Peraí, e tu vai sair por aí matando, roubando, tocando terror? Não. Hoje, por exemplo, uma sociedade como a nossa, idade pós-contemporânea, nós temos regras. Quando vivemos uma sociedade, nós precisamos respeitar as regras. Se eu não respeito, eu sou retirado da sociedade. Eu vou para onde? Eu vou para o casão. É o que as pessoas fazem. O ser humano hoje, ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, se habilita, ele vai fazer uma boa faculdade, ou ele vai cursar uma faculdade, ou ele faz o ensino médio, ele se prepara para o concurso público, ele passa a ganhar o seu salário, viver de forma digna, honesta, vai ali juntar um dinheirinho para comprar uma motinha, uma bicicleta, uma moto, um carro, um apartamento, viver de forma digna. O seu suor, levanta todo de manhã, cedo, vai trabalhar, completa o seu serviço. Ele só quer ter uma vida honesta. Aí chega um camarada que não faz PN, assalta o cidadão de bem, chama ele de vagabundo, faz um terror psicológico. São pessoas que são fora da sociedade, não estão nem aí. Elas não têm nada a perder. Elas não têm sentido de vida. Elas não estão pensando no futuro. Para elas viver o hoje ali. E aí muitos acabam levando a vida de outros. Isso é um bárbaro. É o bárbaro contemporâneo, que não quer nada com nada. Porque olha só, nós temos uma definição de ser, uma definição de humano e ser humano. Humano, todos nós somos. Agora, ser humano, exercer essa cidadania, executar a tua função para o mundo é diferente. Nem todos é capaz de ser humano. Humano já nasce com essa tendência. E observa nessa imagem, cabeludo. Os caras na época, eles passavam, ele untava, ele passava manteiga no cabelo e no corpo, uma forma de proteção. Estava nem aí. Mas o padrão social é o cabelo perfeito, barba perfeita. Não. Cada um tem o seu estilo. Olha o movimento hippie da década de 60 e 70 no Brasil e no mundo. Aconteceu. Né? São as tendências de moda também que faz parte do dia a dia da sociedade. Mas cada um sabe de que contexto ele participa. E esses bárbaros aí, que vocês estão vendo, o contexto na época era esse para eles. Era legal ser assim. Era legal ser contra a sociedade. Era legal não seguir os princípios sociais. Mas já houve uma evolução de lá para cá, muito grande. E as pessoas são conscientes do que é bom e o que não é bom para elas. Fechou? Nessa imagem, por exemplo, o Império Romano sendo destruído pela invasão dos bárbaros. Lembro que uma vez aqui nós tivemos muitos haitianos, devido ao terremoto na Haiti, o governo brasileiro abriu as portas e ajudou muitos haitianos. E aí eles entravam, muitos vinham aqui pela América Central, adentravam pela Bolívia, pelo Peru, entravam no Brasil, muitos passaram em Porto Velho, teve congregações e organizações que ajudavam, mas eles queriam para um canto onde pudesse trabalhar, viver dignamente.
E aí, hoje você encontra muitos haitianos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em vários cantos. Eles só querem ter uma oportunidade, já que o país dele, o governo dele, não deu isso a eles. O Império Romano não foi diferente. Já era uma sociedade formada, estruturada, e esses bárbaros, ao invadir, eles queriam também usufruir dessas condições. E deu que o governo foi sucumbido, foi destruído. Aí uma nova sociedade irá surgir, que é a sociedade feudal. Fechou? E as migrações? Cara, até hoje no mundo acontece isso. Os germânicos, eles entraram no Império Romano ainda no século III e no século IV. De que maneira? De forma pacífica. Foram abertos aí as porteiras, as fronteiras, eles adentraram para poder participar da sociedade. Só que, estando em número maiores, acontece essa revolta dos escravos. E o Império Romano deixa de existir. Claro que essas entradas, elas aconteceram de forma pacífica. Aluno, para vocês entenderem, por que muitos países da Europa não aceitam imigrantes de fora? Está havendo hoje na Europa a xenofobia. Não aceita gente de fora. Por exemplo, Portugal. Xenofóbico é quando você não aceita que um estrangeiro vá para o teu país. Aí começa a haver aquela hostilidade. Outro dia apareceu na internet aí uma brasileira sendo hostilizada pelo português. Vão embora daqui, seus invasores. Não sei. Agora, por quê? No entendimento é que esse imigrante ele está tirando a mão de obra das pessoas locais. O governo não inverte, abre, e aí tudo de bom acaba entrando e tudo de que não presta também acaba entrando. E não dá para você criar uma régua e medir o que vai ser bom e o que não vai ser bom. Então, ainda é uma discussão. Mas isso é oriundo da má gestão de alguns governos, que proporciona isso. Quantas pessoas querem ir para os Estados Unidos porque tem a ilusão que a vida americana é melhor? Querem ir para a Europa? Cara, na Europa o euro está caríssimo pra caramba. Então, tem um preço que se paga. E não é pouco. Assumiram funções no exército quando os germânicos eles entram no Império Romano, eles vão para o exército, assumir uma função, ajudando inclusive a defender a fronteira que eles estão vigiando. Ou seja, a raposa cuidando do galinheiro. O bárbaro, ele vem, entra no Império Romano e vai defender a fronteira. Se os caras entrar, então deixa entrar. Ele já é um invasor, já é um forasteiro, é um de fora, né? Com o tempo ocorreu a progressiva invasão e eles, literalmente, o povo germânico, eles germanizaram o exército romano. Ou seja, basicamente 90% do exército romano eram de bárbaros. Senhores, eles vão tocar o terror. Meu irmão, abre essas fronteiras. Tocar o terror. Por isso que o Império Romano não vai sucumbir, não vai reagir. As invasões correspondem ao século V, período em que os germânicos penetraram, adentraram, invadiram o Império Romano de forma violenta e brutal. Pegou, tá aí. Os hunos, que são os bárbaros mongóis, foram os responsáveis pelas invasões do Império Romano. Percebe aí? Olha aí. Os hunos, que são os descendentes dos mongóis da Mongólia, ok? E os poucos romanos que existiram ali vão enfrentar essa crise dessa invasão. Os hunos são guerreiros ferozes,
que aniquilaram os ostrogodos no ano de 375 depois de Cristo. Logo depois, eles vão estrangular os visigodos. Eu não sei se vocês lembram, mas os hunos, eles vão atacar o povo ali de Portugal e da Espanha, que são os ostrogodos e os visigodos. Para escapar, então, da fúria dos hunos, o chefe dos visigodos, ele vai pedir permissão ao imperador Valente, o imperador romano Valente, para entrar com o seu povo em Roma. Para escapar da fúria, ou seja, o meu povo estão morrendo, vocês estão sendo massacrados. E aí o imperador Valente dá essa permissão, mais gente entrando. Aí pronto, ficou de fato uma torre de Babel. Vejam, o último imperador romano foi esse cara aqui, ó, Rômulo Augusto. É assim que se fala, tá? Ele foi deposto por Odoacro. Odoacro foi rei dos germanos Érolos em 476 depois de Cristo. Foi o ano que sucumbiu, que deixou de existir, o Império Romano do Ocidente. Império Romano do Ocidente. Porque do Oriente vai ser em 1452 a sua queda. Constantinopla. Diversos povos germânicos estabeleceram em diferentes regiões e no século VI já haviam organizado novos reinos, territórios que por eles foram ocupados. Tá bom? Olha aí. E os francos? Vamos agora entender como é que se formou os franceses? Pois é. Os bárbaros, eles construíram o império. Os bárbaros, eles destruíram o Império Romano e construíram outro império. Os francos, eles vão se estabelecer na Gália e eles vão conseguir estruturar um poderoso reino durante a Alta Idade Média Europeia. Tá? Esse reino se formou e acabou se expandindo na dinastia dos Merovingios, Merovingia, que vai do século V ao século VIII, e Carolíngia, do 8 ao 9. O Carolíngia vai ser bem rápido. Agora vocês vão entender o porquê que ainda existem reis e rainhas, eles são oriundos, descendentes dessa linhagem aí, ó. Dos Merovingios e dos Carolíngios. Os reis merovingios, alguns deles eu trago para vocês. Olha aí, na Batalha de Catalunha, naquela região da Espanha, lembram? Catalunha é na Espanha. Olha aí, Meroveu, ele foi líder dos francos no século V. Olha o nome do fera, Meroveu, de Merovingio. Ele chefiou seu povo na luta contra os hunos, na batalha do campo da Catalunha. E lembra-se que os hunos é um povo feroz. Lembra lá atrás que pediram permissão do rei romano Valente, porque os hunos estavam atacando? Cara, esses hunos aí, por isso que tem aquele jogo de baralho chamado Uno. Esses caras aí são terríveis, são guerreiros, valentes. E eles tocaram terror na Europa. E o rei Meroveu é que vai chefiar o povo na luta contra os hunos. Ei, alguém tem que parar esse povo. Quer dar uma de doido? Não, Meroveu foi para cima. Aí eu tenho um Clovis. O Clovis vai viver de 482 a 511. Olha quem foi Clovis, neto de Meroveu. Observe aqui, senhores, que começam a serem criadas as famosas dinastias. Aquela seção hierárquica de pai para filho,
entra na família. Clovis, ele é considerado o criador do rei Franco, rei da França. Com apenas 29 anos de idade, ele conseguiu unificar, juntar as várias tribos existentes dos francos. Ele uniu e ainda conseguiu expandir o domínio do rei. Olha só que inteligência o cara fez. Com 29 anos, já tinha essa audácia, essa técnica. Ele pegou, viu a melhor forma, conseguiu unir e depois expandir. Clovis, ele vai se converter ao catolicismo, estabelecendo assim uma aliança com a Igreja Católica. Aí, senhores, não tem para ninguém. Rei francês. Ele se converte, ele acredita no catolicismo, porque o catolicismo vai surgir na época da idade do Império Romano, no século I, porque havia aquela ideia de que o Messias, o Rei dos Reis, irá chegar. E isso acabou causando mal-estar entre os imperadores romanos, porque os imperadores romanos eram vistos como deuses também. Mas quem é esse imperador? Quem é esse Rei dos Reis? E aí, começa a perseguição aos cristãos. Eu tenho uma aula só sobre isso, sabia? Falando, observe que de um lado ele está com a espada na mão esquerda, ele está com a espada para defender o seu rebanho, para defender o seu povo, a sua terra, os seus subordinados. Ao mesmo tempo, ele está com um cetro, que simboliza o poder dele como rei, a coroa indicando que ele é o líder. Essa é toda uma leitura que se faz. Clovis, esse cara é famoso, viu? E aluno, cola nele, Clovis. Tá bom? Próximo. Depois da morte dele, seus 4 filhos dividiram os domínios francos entre si. Resultado? Enfraqueceu o reino politicamente. O cara teve, com 29 anos, todo o trabalho de unificar e expandir. Aí vem lá os parasitas, que não fizeram nada. Cada um fica com a sua terra, pensar que não, enfraquece o reino. E com isso, vai abrir margem para que outros tomem o governo deles. A reunificação novamente desse reino franco se deu com Dagoberto, anos mais tarde. Olha aí, o reino era governado por um alto funcionário da corte, chamado de prefeito do palácio ou mordomo do paço, que desempenhava o papel de verdadeiro rei. Eu estou falando de Dagoberto. É como se fosse um mordomo. Era o prefeito. É ele que vai reunificar esses 4 pontos que foi dividido pelo filho do Clovis. Um dos mais famosos mordomos do paço foi quem? Carlos Martel, que ganhou prestígio e poder, detendo aí a invasão dos muçulmanos na Europa. Sair dos reinos francos, vamos para os reinos carolíngios, os reinos franceses, agora reinos ingleses. Vejam, esse é o fera, Pepino. Ele vai destronar Childerico III, o último rei merovingio. E é ele que vai fundar a dinastia carolíngia. Novamente, eu tenho o cetro, que simboliza o rei, a coroa de poder, e claro que vai ter aqui a espada do Pepino. Pepino, o Breve. Foi muito rápido o governo dele.
Pepino foi reconhecido como rei dos francos, lutando contra os lombardos, povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Pepino doou ao Papa terras que conquistou ao reino da Itália. Olha aí essa unificação com o catolicismo. Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe o trono seu filho Carlos Magno. Lá atrás dos Merovingios, você teve o Carlos Martel. Agora carolíngio, Carlos Magno, que governou os francos durante 46 anos. Carlos Magno conquistou e submeteu diversos povos bárbaros, germânicos, e apoderou-se de seus territórios. Aí, dominando toda aquela área dos francos. Olha lá, Carlos Magno, no dia 25 de dezembro de 800, recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Ele recebeu. O Império Romano já tinha caído. Recebeu por receber, mas não tinha função nenhuma. O Império Carolíngio não tinha uma capital fixa, geralmente sua corte era o local onde ele estava o imperador, que mudava constantemente. Ele permanecia por maior tempo na cidade de Aquisgrán, Aix-la-Chapelle, porque lá tinha águas quentes, né? Onde ele adorava nadar, águas termais. Capitulares são normas escritas adotadas por Carlos para administrar o império. Marqueses cuidavam das fronteiras, que são as marcas. Conde eram os responsáveis pela cobrança dos impostos e cumprimento das leis. E o Miscite Dominici eram os inspetores do rei, que controlava as atividades dos administradores. Houve uma crise interna. Depois da morte de Carlos Magno, seu filho Luís I, o Piedoso, acabou assumindo o poder. Seu governo foi marcado por problemas políticos e econômicos, mas o império manteve unido, mesmo assim. Após a morte de Luís I, seus 3 filhos disputaram o poder, levando uma guerra civil. É sempre assim. Lá atrás vocês viram com Clovis, né? Os filhos acabaram dividindo entre si. 4, agora foram 3. A crise interna. Ambição, senhores, ambição. Houve o Tratado de Verdun, que foi um acordo assinado entre os filhos de Luís I, o Carlos, o Luís e o Lotário, firmando aí a paz e estabelecendo a divisão litoral do Império Carolíngio. O Império foi desmembrado e, em consequência, o poder político também se enfraqueceu. Cara, é assim, quando divide é para piorar. Quando se une é para se fortalecer. Tá bom? Então, vimos aí o Império Carolíngio, o Império Merovingio, tudo isso para a formação do Império Romano, formação do território dos francos ali, hoje o país francês e tal. Tá bom? Bom, para saber mais, eu estou deixando para vocês aqui um material complementar. Esse material é O Reino dos Francos. Está disponível aí nesse link. É só você clicar que vocês verão e irão se aprofundar um pouco mais sobre a aula de hoje, como que se deu a formação desses reinos, tá bom? Mas eu fico por aqui. Eu também gostei da aula. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.